que nicho específico? Escolha aquele que você já tenha algum conhecimento ou que tenha maior facilidade de prospecção. Que você já tenha algum conhecimento. Onde é que você já trabalhou? Né? Para quem que você já advogou? Você já advogou para um determinado setor específico? Supermercados, transportadoras, hotelaria, bares e restaurantes. Cada nicho tem as suas particularidades, né? Cada nicho tem aí suas características que são únicas, que são só dele. Quanto mais você conhecer um determinado nicho, quanto mais você for o especialista de determinado nicho, mais você vai ser procurado por aquele nicho. Nós estamos falando aqui do fechamento do seu primeiro contrato. Por quê? Porque o seu primeiro contrato vai ser o seu case de sucesso que vai te abrir as portas para outros. Então, talvez a sua região, como houve um colega aqui que nos falou, né, que ia se especializar em autopeças, por quê? Porque ele estava na região do ABC, que tem muita empresa de autopeças, que ele queria se tornar um especialista nesse segmento. Claro, quanto mais você conhecer de um determinado segmento, mais você será procurado por outras empresas desse mesmo segmento. Quanto mais você for reconhecido como especialista de determinado segmento, maiores as suas chances de prospecção. Então, se você tem o conhecimento de um determinado nicho, você conhece, né, como é que funciona o negócio, né, tem o conhecimento de negócio daquele determinado nicho, é melhor você se concentrar nesse nicho, é bem melhor do que você se dispersar, né, por dispersar por nichos aí diversificados que você talvez não conheça tão bem. Né? Então, quanto mais você conhecer de um determinado nicho, quanto mais se especializar nele, maiores são suas chances de fechamento do primeiro contrato e a partir daí, de outros contratos. Então, essa especialização num determinado nicho é bastante interessante. Né? Agora, uma vez que você definiu o seu nicho, estude a fundo as teses que são aplicáveis a esse nicho. Né? Eu já vi, por exemplo, colega oferecer, apresentou um portfólio de teses para uma empresa que era uma empresa comercial, e dentro daquele portfólio estava a exclusão do ISS-QN, da base de cálculo do PIS/COFINS. Ora, o empresário, ao ver uma coisa dessa, ele não tem uma boa impressão. Fala assim, mas eu não sou prestador de serviço, por que essa pessoa, por que esse advogado está me oferecendo exclusão de ISS-QN? Isso passa a impressão de que você está oferecendo um cardápio padrão para todo mundo e não estudou o setor dele. Ele não tem uma boa impressão, né, quando ele recebe um portfólio como esse. Então, você deve, para cada nicho, selecionar e estudar as teses que são específicas, que são aplicáveis para aquele nicho específico. Se é uma empresa comercial, sim, exclusão do ICMS. Se é um prestador de serviço, né, exclusão do ISS-QN, exclusão do ISS-QN da sua própria base, e assim por diante. Né? Você não vai falar, por exemplo, do trabalho de verbas previdenciárias, né, para uma empresa que tem meia dúzia de empregados, que tem uma dúzia de... Não, isso não funciona. Né? Então, assim, o que é aplicável para aquele nicho? Verbas previdenciárias só se torna interessante quando a empresa tem um número maior de empregados. Então, definindo o nicho, você seleciona as teses, estuda as teses que são aplicáveis para aquele nicho e, dentre elas, escolha aquela que gera um maior resultado financeiro. Para quê? Para chamar a atenção do seu cliente. E, ao conversar com ele, você vai levar números, você vai levar planilha, você vai levar cálculo. Anote o que eu estou te dizendo, que é o seguinte: a linguagem do cliente é a linguagem dos números. O cliente não quer saber de juridiquês, né? Não quer saber de posição de tribunal, o que o ministro, de vinculação, de tese firmada, de repercussão geral, de recurso repetitivo. Não, ele não quer entrar nisso. Né? Ele quer saber quais são as chances que ele tem e de alcançar o quê? O que em termos de números? Né? Existe a possibilidade de colocar R$ 1 milhão nesse caixa? É isso que você tem que levar e demonstrar. Né? Ao ter a sua conversa, ao ter a sua reunião com ele, você leve números. Né? Ideal é até que eu costumo aconselhar,
se você já tem um sistema contratado, etc. E tal, é você fazer um diagnóstico imediato para ele. Por exemplo, você está ali com uma empresa do Simples e tudo, e ela está interessada nos monofásicos, mas ela não faz a menor ideia do quanto ela pode recuperar. Assim, ó, deixa eu baixar aqui pelo aplicativo, deixa eu baixar aqui os extratos do PGDAS, me dá os extratos do PGDAS que eu já coloco aqui para te dar uma estimativa, né? Ou seja, o diagnóstico ele pode ser feito de uma forma bastante rápida, em questão de minutos. O diagnóstico, não é o trabalho de recuperação tributária, mas o diagnóstico ele pode ser feito de uma forma rápida, que você já leve imediatamente números a ele, né? E para que serve esse diagnóstico? Para fazer os olhos dele brilharem, né? Fazer os olhos assim, oh, mas então eu tenho essa possibilidade, eu não sabia, né, que chegava a tanto, né? Não sabia que chegava a esse valor.